Estamos de volta com o programa Painel Livre e hoje estamos falando sobre o Centro Social de Cabos e Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais. Estamos recebendo o cabo Cláudio Cassimiro Dias, também o sargento da reserva de Ávila. E é claro, você que está participando com a gente através do nosso site tvvalinete.com.br, também pelo telefone 3531-1013. Cláudio, você está na polícia desde quando? Desde 86. Desde 86? 1986, sim. Há mais de 20 anos, né? Há mais de 20 anos. Sim. Eu estou querendo chegar o seguinte, porque tivemos um período de repressão de governo, né, ditatorial no Brasil, e eu acho que isso perdurou, essa imagem de governo ditatorial perdurou durante muitos anos no seio da sociedade, e de uma dificuldade de relacionamento, de sociedade com polícia. Perfeito. Eu acho que isso a gente não precisa esconder, é uma questão notória. Isso tem mudado? Como é que está essa situação hoje? Como é que você se sente, você como policial, sente esse relacionamento, já que você está falando aí dessa integração de polícia e instituição com a sociedade? Perfeito, Marconi, é uma pergunta muito boa, oportuna, e a gente realmente convive com uma certa aversão por parte de algumas pessoas, porque o regime militar foi muito cruel, né, dentro daquilo. Apesar de ter sido o mais brando da América Latina, mas foi muito cruel. Mas foi muito cruel, resguardadas as proporções de cada nação, né? Mas realmente o regime militar ele deixou sequelas, né, de pessoas que foram mandadas para outros países, de pessoas que desapareceram e até hoje não se sabe onde encontrar, né? Então, realmente, dentro do seio da sociedade, fica, assim, essa imagem do militarismo enquanto golpe militar. O que ocorre, e a gente costuma sempre falar sobre isso quando tem oportunidade, é que a polícia militar, ela surge exatamente no momento em que o Estado precisa ter a força repressora e, ao mesmo tempo, para manutenção da ordem e da paz pública. Isso é inquestionável. O que ocorre é que há uma diferença entre aquela época do regime militar e o momento vivido no país, e hoje a tentativa, e com êxito, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, de praticar projetos sociais e da manutenção a todo momento dos direitos humanos, né, sempre resguardando o direito do cidadão. Então, assim, essa imagem, o policial militar, né, algumas pessoas ainda ficam, sim, com essa dúvida. Mas o que eu tenho a dizer sobre isso é que a polícia militar, o policial, hoje, ele está muito melhor preparado, e o momento hoje é totalmente distinto da época do regime militar. Outro sim, o policial que tem desvio de conduta, ele é retirado, né, de maneira até severa do seio, né, porque o policial ele não nasce policial, ele não é um lunático que vem de outro planeta, ele vem da sociedade. Mas se ele não se amolda a essa questão ética, a essa questão moral e profissional, o policial tem que ter uma conduta, uma lisura, ele tem que ser exemplo para a sociedade. Se ele não serve, ele é alijado do sistema, né, policial. Pois é, agora, já que a gente está falando de política, né, a polícia, eu digo, os policiais vêm se mostrando muito bem organizados politicamente, sempre fazendo seus representantes. Um movimento como esse interfere dentro do processo político do Brasil, do Estado de Minas Gerais, ou municipal, por exemplo? Sim, eu entendo que interfere, mas de uma maneira participativa. Ou seja, como surgiu o movimento RET, tem surgido diversos outros movimentos no seio dos quartéis. Mas nós vivemos dentro de um regime que é baseado na disciplina e na hierarquia. Então, vai surgindo de maneira tímida, mas vai nascendo também uma consciência política nos policiais e bombeiros militares. Interferem de que maneira? Eu reputo que de maneira positiva, porque é uma interação, é uma nova forma de pensar,
e ao mesmo tempo não tem como se viver em sociedade sem discutir política. Muita gente fala, eu não gosto de política. Mas, na verdade, quando ele fala isso, ele está manifestando a política, que é o direito dele de não gostar daquele tema. Então, o ser humano, ele é um ser político, né? Já diziam os filósofos e os estudiosos. Então, esses movimentos que vão surgindo, eles passam a integrar o outro contexto, né, total da política nacional. Interfere sim, mas de maneira positiva. Você citou em 2 pontos aí, eu acho importante a gente salientar, principalmente quem está num ano eleitoral, né? E que, às vezes, pela insatisfação, as pessoas não gostam e não mexo e não me envolvo, né? Sim. E muitas vezes ela abre mão de um poder que é dela e que ela está dando para o outro. Exato. E esquece que, por pior que seja, né, é pela política que as coisas vão funcionar. Perfeito. Por que, exatamente, muito bom, Marconi. Por que a pessoa ela tem que manifestar nas urnas, por exemplo, né, de ir lá e ver o candidato, estudar essa questão, porque ele vai representar durante 4 anos. E essa representatividade, ela tem uma consequência. Se você manifesta a sua vontade, se você estuda o candidato no qual você vai votar, na legenda, né, quais as propostas, né, vamos entrar na questão partidária, não só classista, mas se você conhecer o candidato, as propostas, os projetos sociais, muito importante, né, porque às vezes entram candidatos que são de oligarquias, né, de pequenos grupos, de interesses localizados. Vamos ser conscientes. Eu acho, Marconi, que a partir do momento que eu exerço o meu direito de escolher o candidato, eu estou praticando cidadania e estou pensando não só em mim, mas na sociedade como um todo, né? Porque há consequências quando eu voto no candidato que não tem uma plataforma, que não tem projetos. Há uma consequência que a gente sofre na pele. Sempre, né? No dia a dia. Eu costumo dizer que não tem certo e errado, entendeu? O preço que a gente está disposto a pagar por determinado ato. Se eu voto, eu pago um preço. Se eu não voto, eu pago outro. Né? Exatamente. Agora, bom, vamos falar de eleição aqui do Centro Social de Cabos e Soldados, né? Vamos falar aqui do pleito que vai acontecer no sábado. Dia 7, no dia sábado. 7. Quem vota? Votam os associados. É um militar, mas tem que ser associado, do soldado ao subtenente. No nosso jargão militar, são as praças de polícia. Né? As praças de polícia. Existem as praças e os oficiais. Do soldado ao subtenente são praças. Do tenente ao coronel são oficiais. Então, votam os praças de polícia militar e de corpo de bombeiros militar. São sócios efetivos. Essa votação ocorre no dia 7, sábado próximo, né? De 8 da manhã às 17 horas. E se dará em Belo Horizonte, que é a sede, e também em outras 14 cidades, polos, né? Como Diamantina, onde terão urnas. E essa votação ela vai ser durante todo o dia, né? O militar, se ele trabalhou de manhã, ele vai e vota à tarde. Se ele trabalha à tarde, ele vota pela manhã. Mas eu acho assim que todos deveriam exercer também esse direito. Por quê? É uma representação classista interna, mas que também tem suas repercussões nos próximos 4 anos. Dentro da própria sociedade, né? Agora, a votação, o local de votação, onde vai ser? Perfeito. Nas cidades onde tem a sede social do Clube de Cabos Soldados, ela se dá na própria sede. Pode ser na secretaria, algumas cidades só tem a secretaria, mas não tem ainda a estrutura física de clube, né, Sargento Dávila? Com certeza. E quando não tem, ela pode ser dentro dos batalhões. Em Diamantina, eles não divulgaram ainda onde será o local exato. A princípio será no 3º Batalhão, mas não se divulgou exatamente. É uma outra falha que há também. A gente tem que ter publicidade, os atos têm que ser publicados,
porque cria uma dificuldade para o sócio ir votar no dia. Então, ele tem que ficar perguntando. Já os que já sabem onde vai ser, já vão direto, né? Então, assim, isso aí tem que ser sanado, essa questão da publicidade dos atos praticados. Inclusive, dentro dessa proposta nossa, do movimento RET, renovação, ética e transparência, porque hoje também não há prestação de contas na nossa entidade. Bom, você pode continuar participando no nosso site, tvvalinet.com.br, o telefone é o 3531-1013. Voltamos já.